queridos, graças e paz. Sejam todos bem-vindos nessa noite. É uma noite de comunhão, de adoração, mas é uma noite também de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a compartilhar conosco por meio da sua palavra. E eu já quero convidar você agora a orar comigo. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós bendizemos o Teu nome. Nós reconhecemos que nome sobre todo nome é o nome de Jesus. E nós invocamos a Sua presença conosco nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, o desejo do nosso coração é aqui ouvirmos a Tua voz, aquilo que o Senhor tem a compartilhar conosco por meio da Sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós. Em nome de Jesus. Que esse seja um tempo, Senhor, precioso. É o desejo do nosso coração, é a nossa oração. E nós a fazemos no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a adorar comigo. A palavra do Senhor declara que há um nome que está sobre todo nome. E esse nome, ele é digno de toda a glória. Ao que está assentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor. Vamos adorar juntos. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Aleluia, 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 glória a Deus.
Esse é o anseio da nossa alma. Nossa alma tem anseio pelo nosso Deus, pelo nosso poderoso Deus. Aleluia! Que bom que você está aqui conosco e eu já quero convidar você a estar convidando outros mais para que possamos estar juntos nessa noite e compartilharmos um pouco acerca daquilo que o Senhor ele tem colocado no nosso coração. A gente tem vivido dias de tanta incerteza, dias de tantas dificuldades, e isso tem nos alcançado como igreja do Senhor. E para hoje nós queremos refletir acerca da essencialidade da igreja. Igreja aberta ou igreja alerta? Qual a maior necessidade para a vida da igreja nos dias de hoje? E essa palavra que nós queremos compartilhar com você, ela é fruto de reflexão de tudo que nós temos vivido, mas é fruto também da reflexão de um estudo do apóstolo Levi Domingos acerca da guerra espiritual. E sabe, eu tenho pensado muito nesses dias acerca do que é a igreja. Você já parou para pensar o que é a igreja? Como defini-la? Qual o papel da igreja em tempos como esse que nós temos vivido? Qual a sua essencialidade para esses dias? O que mais importa, de fato, sermos uma igreja de portas abertas ou sermos uma igreja que está alerta, uma igreja que está antenada acerca de tudo o que tem acontecido nos nossos dias? Será que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos diz algo a esse respeito? O Novo Testamento, ele nos apresenta diversos quadros relativos à igreja. A igreja é apresentada como uma família, a igreja é apresentada como o corpo de Cristo, a igreja é apresentada como a noiva de Cristo, dentre outros. Aos Efésios, Paulo define a igreja como um exército. Um exército que está envolvido num conflito global. E quando nós falamos de conflito global, nós devemos entender uma guerra espiritual que envolve não apenas esse campo terreno no qual nós estamos inseridos, mas as regiões celestiais, ou seja, todo o universo criado. E é justamente acerca dessa definição de igreja como um exército que nós queremos conversar um pouco nessa noite. A palavra de Deus lá em Efésios 6,12 diz assim, olha, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim declara a palavra do Senhor. Esse texto ele fala muito ao nosso coração acerca da necessidade que temos de conhecer o campo em que nós estamos adentrando quando se fala de guerra espiritual. E eu queria então destrinchar para você, trazer aqui uma breve definição do que vem a ser esses principados, potestades, príncipes do mundo das trevas e também as hostes espirituais da maldade. Começando pelos principados, a partir do seu original, nós podemos entender esses principados como governantes, espíritos governantes, magistrados, espíritos de primeiro escalão nesse reino das trevas, que recebem ordens diretas da parte de Satanás. E eles operam, ou eles exercem o seu exercício em lugares celestiais. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós lá em Daniel capítulo 10, verso 13 e também o verso 20, que eles também podem ser chamados de príncipes. As potestades são autoridades que recebem uma ordem direta desses principados. Estes, por sua vez, lhes conferem poder, direito e força sobre uma determinada jurisdição, sobre um determinado lugar na terra, e, por sua vez, eles então vão se opor ao Senhor Jesus Cristo e também à sua igreja. Os príncipes dos mundos das trevas são os responsáveis por levar o povo às trevas, causando-lhes cegueira, traumas nas suas almas, levando os homens a um estado cada vez mais
pior no qual eles estão inseridos na sua vida. Esses príncipes do mundo das trevas são governantes mundiais, ou seja, eles estão espalhados, por toda a face da terra. E eles operam assim, eles exercem autoridade sobre diferentes sistemas e também governos do mundo. E, por fim aqui, as hostes espirituais da maldade são os espíritos que oprimem, que trazem opressão à humanidade, tentando levá-la ao caos e ao desespero total. O medo, a angústia, suicídios são resultantes dessas forças espirituais malignas. Essas hostes satânicas, elas também atuam nas regiões celestiais. Se você tiver um olhar atento, você vai perceber que há uma ação orquestrada de principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade operando em nossos dias. Cada um trabalhando ao seu modo para o mesmo fim. E o fim é matar, roubar e destruir, conforme declara a palavra do Senhor. Então, diante da constatação dessa realidade, o que nós temos entendido que nós precisamos discernir os tempos. O discernimento é uma palavra-chave para os dias nos quais nós temos vivido. Porque se nós não discernirmos o tempo, então não seremos eficazes no nosso trabalho como igreja do Senhor. E por isso então nós temos pensado, o que é mais urgente para esses dias? Sermos uma igreja de portas abertas ou sermos uma igreja alerta, antenada, conhecedora acerca do tempo em que nós temos vivido? Qual a maior necessidade para os nossos dias? Eu queria chamar você a refletir comigo acerca dessa realidade. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nós temos vivido. Se você observar bem, a palavra do Senhor vai dizer para nós que esses seres espirituais da maldade, conforme foram declarados aqui, eles operam nas regiões celestiais. Quando a palavra de Deus nos fala que é nas regiões celestiais que são o campo de sua atuação, nós precisamos então entender como as coisas elas processam, como elas acontecem no reino celestial ou nas regiões celestiais. E a esse respeito, a palavra do Senhor traz um exemplo para nós que ele é muito esclarecedor, que se encontra no livro de Daniel. Daniel capítulo 10, o verso 12. A palavra de Deus ela vai dizer para nós de uma maneira muito clara que as nossas orações elas são ouvidas imediatamente pelo Senhor. A palavra diz que quando Daniel se pôs a orar, logo a sua voz foi ouvida nos céus, declara a palavra do Senhor. Mas muitas vezes, esse mesmo texto vai ensinar para nós, o verso 13, logo o verso seguinte, que há uma luta no caminho para que essa resposta da parte de Deus ela possa chegar e alcançar a nossa vida. Então, existem forças demoníacas que podem querer se opor a essa resposta da parte de Deus às nossas orações aqui. Eu queria então chamar você para a gente adentrar um pouco mais profundo e entender um pouco dessa verdade. Olha, a Bíblia nos mostra que há mais de um céu. Gênesis 1:1, a palavra diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e também a terra. Lá em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 6, a palavra diz assim, olha, quem poderia edificar uma casa ao Senhor, se nem o céu, ou mesmo o céu dos céus, podem lhe conter? O apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, ele vai declarar o seguinte, que conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E Efésios 4:10, falando sobre Jesus, diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então note, se a palavra do Senhor nos traz informações tão preciosas e precisas acerca da realidade da existência de mais de um céu, e a palavra de Deus também nos assegura que é nas regiões celestiais que se dá esse embate, essa batalha espiritual, nós precisamos então
compreender um pouco melhor acerca dessa verdade, para que nós possamos operar eficazmente como igreja do Senhor. Em 2 Coríntios 12, é mencionado que esse terceiro céu, ele é o paraíso, é o lugar da habitação do nosso Deus. Quando nós falamos do lugar da habitação do nosso Deus, sim, nós entendemos que o Senhor está em todo lugar, porque Ele é onipresente, mas ali é o lugar do trono da sua glória. E o primeiro céu, ele é o firmamento, é a atmosfera, é o céu visível, aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Vemos o sol, vemos a lua, vemos as estrelas. Gênesis capítulo 1, versos 6 a 8, declara para nós essa verdade. E entre o primeiro céu e o terceiro céu, logicamente, está o segundo céu. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque é nesse segundo céu que Satanás habita com o seu quartel-general. Satanás e os seus anjos caídos, Satanás e os seus demônios. Então, esse é o lugar da sua morada. E sabe, meus amados irmãos, é desse lugar que eles se movem para cá, eles se movem para a terra, para trazerem toda sorte de engano, de opressão, de destruição, de operar com o seu intento, que não é outro, conforme nós conhecemos pela palavra, senão roubar, matar e destruir. E é também nesse lugar de batalha que muitas vezes inimigos, eles querem interceptar essas respostas da parte de Deus por nossas orações, para que elas possam chegar até nós. Quando a gente fala isso, a gente pode perguntar o seguinte: isso não demonstra alguma fragilidade no reino de Deus? Né? Onde a resposta de Deus ela pode ser interceptada por seres demoníacos, por anjos caídos, de tal forma que essa resposta da parte de Deus ela não venha chegar até nós. Eu queria declarar para você e afirmar que não, né? Não há nenhuma fragilidade no reino de Deus nesse sentido. O que acontece é que a nós falta a consciência de batalha, falta a consciência, o entendimento ou o discernimento de que nós estamos em plena guerra. Sabe, eu tenho notado que via de regra isso não é tão claro nas nossas mentes. Nós temos percebido nos dias de hoje muitas buscas por direitos aqui na terra. E eu quero que você entenda que não há nada de errado com isso. Não há nada de errado em nós reivindicarmos aquilo que é nosso por direito. E eu falo disso como igreja, se tratando de uma igreja institucionalizada. Mas nós nunca podemos perder de vista que nós não nos movemos pela nossa força, a força do braço. Mas nós nos movemos, conforme a palavra do Senhor declara, pelo seu Espírito. Então é pelo seu Espírito que nós devemos assim nos mover. E a palavra do Senhor ela nos ensina que há uma guerra, que há uma batalha que está sendo travada. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alerta acerca dessa realidade espiritual. A Bíblia ela diz para nós que a oração de Daniel, ela colocou os anjos de Deus contra os anjos de Satanás. A Bíblia ela nos ensina que a oração coloca as regiões celestiais em movimento. Olha, eu chamo a sua atenção para isso. Porque quando a palavra de Deus está nos ensinando, está nos declarando que a oração movimenta as regiões celestes, nós devemos dar uma atenção infinitamente maior à oração, infinitamente maior à intercessão. Porque olha, é por meio da oração, é por meio da intercessão que nós travamos essa batalha e assim nós podemos ser vencedores nessa realidade de batalha espiritual. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou que a nossa oração ela deve ser intencional, ela deve ser contínua e ela deve ser realizada com fé. Então perceba aqui esses três aspectos. Quando a gente fala de intencionalidade, a gente fala de nós estarmos orando com conhecimento. Nós precisamos estar atentos e sabedores daquilo pelo qual nós estamos intercedendo. Então esse é um tempo em que nós devemos ser claramente intencionais no nosso estilo de vida como igreja, nas nossas orações. Mas sabe, muitas vezes esse é um campo que de alguma forma nós alcançamos. Sabe, nós queremos ver essa realidade toda na qual nós estamos inseridos,
ela ser mudada, ela ser transformada. Nós queremos ver realidades sendo dissipadas e muitas vezes nós agimos com intencionalidade, mas logo caímos no segundo aspecto que fala da continuidade. Você já parou para notar que muitas vezes quando nós oramos por algo e nós não vemos esse algo acontecer, nós esmorecemos na nossa oração, nós desistimos da oração? E o Senhor Jesus nos ensina, olha, vocês devem ser intencionais, ótimo, mas vocês também devem ser contínuos. Jesus nos ensina, Lucas registrou isso, Jesus ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque olha, é justamente aqui quando nós desistimos, é justamente aqui quando nós esmorecemos que muitas vezes o inimigo das nossas almas ele leva vantagem sobre nós. Porque olha, conforme nós vimos aqui, a palavra do Senhor nos tem ensinado, existe uma batalha que ela é travada nos céus, né? Nessas regiões celestiais. E se nós então não continuarmos nessa oração, certamente nós retrocederemos. Mas olha, uma oração intencional, uma oração contínua, mas também uma oração com fé. Nós devemos empenhar a nossa fé, nós devemos exercer a nossa fé quando nós estamos em oração. Então olha, há uma constante guerra no mundo espiritual. E a palavra do Senhor nos ensina que é exatamente aí aonde as guerras elas são vencidas. Daniel nos ensina isso de uma forma assim extraordinária. Então, meus amados irmãos, a vitória da igreja, ela acontecerá quando nós aprendermos a conhecer e também a prevalecer sobre principados, potestades, príncipes do mundo das trevas e também essas hostes espirituais da maldade. Então deixa eu voltar um pouco aqui acerca daquilo que nós compartilhamos no início, definindo o que vem a ser cada um desses seres que operam a serviço do diabo para querer impedir com que o propósito de Deus ele então se cumpra na nossa vida. Quando o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ser intencionais, e a palavra do Senhor nos ensina que existe esses 4 níveis de autoridade do reino das trevas. O Senhor está dizendo, vocês têm que conhecer o arco inimigo das vossas almas e vocês devem então trabalhar em oração, guerrear em oração em cada um desses níveis. Quando a palavra nos ensina que existem principados, quando a palavra nos ensina que existem esses espíritos que são governantes, esses espíritos de primeiro escalão que recebem essas ordens diretas de Satanás e eles operam sobre essas regiões celestiais, né, exercendo um poder de domínio nas regiões celestiais, nós precisamos ser intencionais em destroná-los desse lugar. Nós precisamos ser intencionais em removê-los dessa posição na qual eles estão estabelecidos para querer impedir com que o propósito de Deus ele venha então se estabelecer na minha vida, na sua vida e também na vida de todo homem, de toda mulher que veio a esse mundo conforme a vontade do Senhor, conforme o propósito de Deus. Né? Mas além desses principados, existem também as potestades, que são justamente como nós declaramos, esses seres que recebem essa ordem diretamente desses principados. E olha, eles trabalham exercendo poder, direito e força. Então nós devemos orar intencionalmente de tal forma, sabe, a destruir esse poder, esse direito e essa força que lhes são conferidos por esses principados. Então nós devemos ser intencionais na nossa oração. E toda a ação das potestades, né, sobre uma determinada jurisdição, sobre um determinado lugar, sobre a face da terra, ele vem se opor ao Senhor Jesus Cristo. Ele vem se opor à igreja do Senhor Jesus Cristo. Exatamente como nós temos visto nos nossos dias. Né? Então, perceba, esses príncipes dos mundos das trevas, que são responsáveis por levar o povo às trevas. Nós vivemos dias de densas trevas sobre a face da terra. Nós vivemos dias onde nós temos visto coisas absurdas, onde nós temos visto coisas que são inimagináveis, né? A vida do ser humano. Então, eles estão
operando. Então nós devemos romper com isso, nós devemos, orar, e na nossa oração nós devemos repreender toda essa cegueira, toda essa opressão, todo esse mal que tem se estabelecido sobre a face da terra. Então nós devemos enfrentar essas hostes espirituais da maldade que quer levar as pessoas ao desespero e ao caos total, que é justamente aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Desespero e caos. Então pode-se ter certeza de que há sim uma orquestração dessas hostes espirituais da maldade trabalhando e operando para querer nos impedir de avançar. Então, falando a respeito dessas realidades, os estudiosos da batalha espiritual, eles declaram que existem pelo menos 3 níveis de guerra espiritual. A primeira delas é aquilo que eles chamam de nível solo. Isso envolve a expulsão de demônios. A segunda é o nível de ocultismo, são as forças ocultas, as feitiçarias, o satanismo e por aí afim. E a terceira é o nível estratégico, que são as batalhas que são travadas com espíritos territoriais. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse último, para os espíritos territoriais. A batalha espiritual a nível estratégico nos leva a guerrear contra espíritos malignos que são encarregados por certas áreas geográficas, grupos culturais, nações e cidades. Mas sabe, a palavra do Senhor vai dizer algo para nós muito interessante, lá no Salmo 24. A palavra do Senhor diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando nós entendemos o que a palavra do Senhor está declarando aqui para nós, que a terra, que a sua plenitude, que o mundo e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor, isso significa dizer que toda ocupação maligna sobre a face da terra, ela é ilegal. Eu chamo a sua atenção para isso, ela é ilegal. Então, o trabalho da igreja, que como eu costumo dizer, é o corpo vivo de Jesus na terra, consiste, portanto, em expulsar esses ocupantes ilegais na medida em que avança estabelecendo o reino de Deus. Então, queridos, esse é o nosso papel como igreja. Mas sabe, parece que nós não estamos tão inteirados ou apercebidos do nosso papel como igreja do Senhor. E muitas vezes nós estamos querendo buscar direitos na terra quando nós deveríamos estar trazendo o céu para a terra. Quando nós deveríamos estar de fato estabelecendo o reino de Deus e consequentemente aquilo que era de direito, isso viria sendo agregado às nossas vidas como igreja do Senhor. Mas novamente eu afirmo que com isso nós não estamos declarando que nós não devemos buscar os nossos direitos, mas antes nós devemos buscar aquilo que é direito do Senhor, aquilo que é a vontade do Senhor sobre a face da terra. Então, pensando nisso, esclarecidos acerca dessa verdade, qual é a base para a nossa vitória? Para que de fato nós possamos prevalecer, para que sejamos uma igreja não simplesmente de portas abertas, mas uma igreja alerta, uma igreja antenada. A missão da igreja consiste em fazer cumprir o decreto maior que já lhe foi dado de uma vez por todas na cruz do Calvário. A gente tem vivido dias, como nós temos declarado, de mandos e desmandos, de decretos, mas há um decreto declarado na palavra do Senhor, que é papel da igreja fazê-lo cumprir sobre a face da terra. Essa é a nossa missão como igreja, e essa é a base da nossa vitória. Lá em Colossenses capítulo 2, a Bíblia nos diz que na cruz, o nosso Senhor Jesus despojou principados e potestades e os exibiu triunfando deles na cruz. Aleluia! Perceba o que a palavra do Senhor está nos fazendo entender. A Bíblia está dizendo para nós aqui, Jesus, ele despojou principados, potestades e os exibiu triunfando deles na cruz. E eu queria chamar a sua atenção para um fato interessante aqui nesse texto, que é a expressão triunfar deles na cruz. Sabe, meus irmãos, triunfar aqui não é ganhar uma batalha.
mas trata-se de celebrar uma batalha que já foi ganha. Então, lá em Hebreus capítulo 2, versos 14 a 15, a palavra vai declarar para nós que por sua morte, Jesus ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Essa palavra derrotar ou destruir significa literalmente incapacitar, aniquilar, reduzir a nada, invalidar por completo, paralisar, tornar inativo. Olha que coisa extraordinária. Então, olha, isso significa que Jesus ele já derrotou o diabo e todos os seus principados malignos. Então, ele triunfa. Então, ele declara, ele celebra, amém? Mas olha, eu quero chamar ainda a sua atenção, porque a palavra do Senhor nos declara um fato interessante. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 24 a 25, a palavra diz assim, olha: depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que esse é o papel da igreja. O papel da igreja é exatamente colocar debaixo dos pés de Jesus a Satanás e toda a sua corda. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, olha, que lá na cruz ele já triunfou, lá na cruz ele já despojou, lá na cruz ele já os colocou, já os expôs à vergonha, lá na cruz ele aniquilou, destruiu, incapacitou, impediu, desfez todo o poder do reino das trevas. Mas a grande pergunta é, e por que então nós não vemos essa realidade plena se estabelecendo nos nossos dias? Será que a obra de Cristo na cruz ela não foi completa? Será que a obra de Cristo na cruz ela não foi suficiente? Será que a obra de Cristo na cruz ela precisa de que algo mais possa vir se somar a ela? Certamente que não. Nós entendemos que a obra da cruz, que o sangue de Jesus, que a sua morte, que a sua ressurreição, ela é plenamente perfeita. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós que existe um aspecto que nos foi dado da parte do nosso Deus, a nossa vida como igreja, que é exatamente colocar debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo a Satanás e todos os seus demônios. Então, meus amados irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor para cumprir com um propósito, para cumprir com a nossa missão. Então, olha, é através do nome de Jesus, é pela oração, é pelo louvor, é pela adoração e fazendo uso da armadura de Deus que nós então devemos avançar e que nós então devemos estabelecer o reino e que nós então devemos estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. O Senhor Jesus Cristo, ele já havia declarado, desde daquela palavra declarada pelo apóstolo Pedro, quando o Espírito do Senhor o revelou, dizendo acerca de Cristo, olha, tu és Cristo e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O Senhor disse assim, olhou para ele e disse, olha, o Senhor Jesus, melhor dizendo, disse isso, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Meus amados irmãos, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa da parte do Senhor. E nós precisamos então voltar os nossos olhos para aquilo que as Escrituras elas têm declarado acerca dessa promessa de Deus na nossa vida como igreja do Senhor. Então nós temos as nossas armas para que nós possamos fazer com que o reino de Deus ele venha a ser estabelecido. Primeiro, nós devemos fazer uso do nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que, olha, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. O nome de Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus, ele é poderoso para que nós possamos avançar e fazer o reino das trevas recuar. Então, é no nome de Jesus, é na autoridade que há no nome de Jesus,
que nós então vamos romper com esse poderio estabelecido de principados, de potestades, de príncipes dos mundos das trevas, de hostes espirituais da maldade. Então, olha, não é no nosso nome, não é na nossa força, não são nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, mas de fato é no poder que há no nome de Jesus. Então, entenda algo comigo aqui quando nós perguntamos igreja aberta ou igreja alerta. Qual a maior necessidade para os nossos dias? Você já parou para pensar que talvez uma igreja aberta, mas que não seja entendedora de quem ela é e daquilo que o Senhor espera dela por meio da sua palavra, é o mesmo com que ela estivesse com as suas portas fechadas, espiritualmente falando? Porque ela não consegue alcançar as regiões celestiais e então estabelecer o reino de Deus nesse nível, para que então ele possa alcançar a terra e o governo de Deus ele venha de fato se estabelecer sobre as nossas vidas. Então nós devemos fazer uso do nome de Jesus. E nós fazemos uso do nome de Jesus por meio da oração. Nós precisamos nos levantar em oração. A Bíblia vai dizer para nós, conforme nós já declaramos aqui, olha, quando Daniel se colocou a orar, a sua voz foi ouvida nos céus. Preste atenção nisso. Quando você se coloca a orar, a tua voz é ouvida nos céus. Os céus ouvem uma voz intercessora. Os céus ouvem uma voz que clama. Os céus ouvem uma voz que se levanta em favor de alguém. Então nós devemos fazer uso da oração. Nós devemos nos levantar como intercessores. Há tantos textos bíblicos que mostram para nós essa verdade. Aquele tão clássico de dizer assim, olha, busquei dentre eles um homem que se pudesse colocar na brecha entre mim e ele, para que eu não pudesse então destruí-lo, mas a ninguém achei. O Senhor está dizendo assim, olha, se esse homem for achado, se esse homem for descoberto, realidades podem ser transformadas. Então nós somos chamados a fazer uso do nome de Jesus, que é um nome que tem todo o poder e toda a autoridade, e nós devemos fazer uso através da oração. Nós devemos nos levantar em oração, nós devemos nos levantar em intercessão, nós devemos ser intercessores fiéis, mas nós não podemos nos esquecer, olha, que nós devemos orar de que forma? Com intencionalidade, com continuidade, mas também com fé. Nós devemos crer que sim, Deus, Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, conforme declara a sua palavra. Então, olha, nós podemos crer que o nome de Jesus, que o poder que há no nome de Jesus, que a autoridade que há no nome de Jesus, ela continua sendo a mesma e ela continua exercendo o poder de Deus na terra nos dias de hoje. Então, esse é um tempo onde nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos então viver uma vida de oração. Então, o nome de Jesus, a oração, o louvor e a adoração também são armas muito preciosas. O louvor e a adoração que atraem essa presença manifesta, né, da glória de Deus sobre as nossas vidas. E também a palavra do Senhor nos ensina acerca da armadura de Deus. Meus irmãos, aqui nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia nos fala sobre essa armadura de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos nos revestir da verdade, da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. É assim que a igreja vence. É assim que nós nos tornamos vencedores. Olha, mais uma vez eu quero declarar para você, não há nada de errado em nós buscarmos pessoas que possam nos representar, até porque nós também somos cidadãos dessa terra. Mas em nada nós devemos nos esquecer que é nas regiões celestiais que as vitórias são primeiramente estabelecidas. E o Senhor está dizendo na sua palavra, revistam-se do Senhor e revistam-se da sua armadura. E a palavra vai dizer para nós precisamos nos vestir e revestir da verdade. A palavra diz assim para nós, olha, que é o cinturão da verdade que deve ajustar essa nossa armadura. Então, nós temos vivido dias onde a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela tem sido assaltada nesse aspecto. Nós precisamos
ser autênticos, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ser verdadeiros. E a palavra do Senhor vai dizer para nós, olha, que verdade e justiça andam lado a lado. Então nós precisamos não somente sermos verdadeiros, mas vestirmos a couraça da justiça. A palavra de Deus diz para nós que o reino de Deus é um reino de justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós devemos buscar, diante de tanta injustiça estabelecida sobre a face da terra, nós não devemos simplesmente querer buscar a justiça dos homens, mas nós devemos estabelecer a justiça dos céus, porque essa sim é justa. E onde é que nós vamos então estabelecer isso? Nas regiões celestiais. Em oração, declara a palavra do Senhor. Calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. A palavra do Senhor vai dizer assim, olha, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam a paz. Os nossos pés devem ser calçados com essa preparação. Nós devemos preparar o caminho, nós devemos aplanar o caminho. Sabe, eu sempre, quando olho para João Batista, assim como ele veio para preparar o caminho do Senhor, e eu entendo que nós também estamos empenhados desse trabalho. Ele preparou o caminho do Senhor para que ele viesse na sua primeira vinda, mas agora a igreja do Senhor é aquela que prepara o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Então, olha, nós devemos calçar essas sandálias e preparar o caminho para a vinda do Senhor. E nessa batalha, a palavra do Senhor também nos ensina de que nós devemos tomar sobre nós o escudo da fé. O escudo da fé. Sabe, o escudo serve para a nossa proteção. E nós vivemos dias de muitos ataques. Nós vivemos dias de muitos embates. Nós vivemos dias, sabe, onde o inimigo ele quer encontrar um lugar de fragilidade para que ele possa nos atacar e ele possa então nos levar à morte. E a palavra do Senhor está dizendo, o escudo da fé. Você deve estar imbuído do escudo da fé. Sabe, a palavra de Deus diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando nós declaramos que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor faz todas as coisas, nós não temos muita dificuldade de crer nessa verdade. Mas quando nós temos a necessidade de confiar nessa verdade, aí as coisas elas começam a se configurar de um modo diferente. E por que isso acontece? É porque não cremos? Não necessariamente, mas é porque nós não conhecemos. Nós não conhecemos a palavra da fé. Nós não conhecemos a palavra da vida. Nós não conhecemos porque nós não damos ouvidos a ela e nós não nos alimentamos com ela. Você já parou para notar esse tempo que nós vivemos? A cada dia as notícias são avassaladoras e Satanás ele tem os seus emissários. Então todos os dias eles estão aqui e ali e eles estão trazendo cada vez mais derrotismo e eles estão trazendo desesperança e eles estão trazendo, sabe, uma situação de caos, de calamidade. E aí alguém pode dizer assim, olha, mas essa é a realidade na qual nós estamos inseridos. O que eu quero que você entenda é, ainda que nós estejamos diante de uma realidade como essa, a palavra de Deus diz, ei, você não vive pelo que você vê, mas você vive por aquilo que você crê. Agora, no que é que você tem crido? Você tem crido nos noticiários dos jornais ou você tem crido numa palavra que declara, ainda que você esteja morto, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. Não há impossíveis para aquele que se achega ao Senhor. O Senhor diz assim, olha aqui, para Ele não há impossíveis. A impossibilidade do homem é possível para Deus. Então, nós precisamos estar com o escudo da fé. Nós precisamos tomar essa palavra sobre nós. Nós precisamos nos revestir dessa palavra. Nós devemos também, olha, tomar o capacete da salvação. Nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo deve ser a nossa mente. O apóstolo Paulo disse isso, olha, agora vocês têm uma mente renovada e vocês não devem então se conformar com esse século, mas vocês devem transformá-los pela renovação da vossa mente, assim declara a palavra do Senhor. Então, olha, sobre a nossa mente deve pairar a mente de Cristo e o capacete da salvação denota exatamente isso. Nós devemos colocar sobre nós o capacete da salvação para que de fato outros pensamentos que não são de Deus eles não venham encontrar lugar na nossa mente. E aí, falando de armadura de Deus, por fim, a espada do Espírito.
essa palavra de Deus que é a nossa arma de ataque, essa palavra de Deus com a qual nós devemos manejá-la bem e nós devemos então exercê-la bem. É assim que a igreja do Senhor ela vence, querido. É assim que a igreja do Senhor vence. Então, olha, qual a maior necessidade para esses dias? Novamente eu lhe pergunto, igreja aberta ou igreja alerta? Por que é que nós guiaremos a nossa vida? Por decretos que são humanos ou por uma direção divina? Nós devemos buscar o Senhor, nós devemos buscar ouvir a sua voz. E respondendo a essa pergunta que eu lhe fiz, eu entendo que as duas coisas elas são necessárias. Eu entendo que nós precisamos tanto de igrejas com as suas portas abertas, como também nós precisamos de igrejas que estejam alertas. Mas o que nós precisamos entender aqui precisamos saber quem somos. E precisamos saber o que o Senhor espera de nós num tempo como esse. Sim, nós devemos tomar cuidado. Nós devemos cooperar, sim, com todo o trabalho para que nós não venhamos ser contaminados ou contaminar ninguém. Mas será que é simplesmente fique em casa? Será que é simplesmente esperem as coisas simplesmente passarem ou estabelecer uma nova realidade? Porque a igreja do Senhor, ela é poderosa, declara a sua palavra. A igreja do Senhor, ela é gloriosa. A igreja do Senhor, ela é triunfante, declara a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser uma igreja que avança a partir da direção do seu Senhor, a partir de uma direção da parte do Espírito de Deus. Então, olha, o que eu posso declarar para você aqui nessa noite é: igrejas abertas, sim, mas alertas também. Nós não podemos ser nem somente uma coisa, nem outra. Reivindicamos sim o direito de termos as nossas portas abertas, mas se nós não formos uma igreja alerta, de que isso adiantará? Mas ainda que nós possamos estar com as portas fechadas, mas se nós formos uma igreja alerta, o Senhor Jesus disse para Pedro: eu lhe dei as chaves do reino. Então chaves abrem portas. Então nós podemos abrir portas nas regiões celestiais e nós podemos avançar, e nós podemos adentrar e nós podemos então estabelecer o reino de Deus. Então entenda, uma batalha está sendo travada e nós não podemos negligenciá-la e nós não podemos esmorecer. A igreja é uma família, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, mas a igreja também é o exército do Senhor. E eu tenho entendido que este é o tempo da igreja de Cristo hoje. É o tempo de nos levantarmos como um exército poderoso, colocar os nossos pés prontos, bem fincados sobre a rocha e avançarmos, destronando principados, destronando potestades, destronando príncipes do mundo das trevas, destronando hostes espirituais da maldade, avançando, porque assim diz o Senhor: as portas do inferno não prevalecem diante da minha igreja. Sabe, meus amados irmãos, eu acredito que num tempo como esse, nós devemos ser mais ousados. Eu acredito que num tempo como esse, nós devemos não apenas falar, mas demonstrar que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu entendo que num tempo como esse é um tempo oportuno para que se cumpra em nós a palavra declarada pelo Senhor Jesus quando disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Expulsarão demônios. Assim o Senhor disse, sabe, falarão em novas línguas. O Senhor estava declarando: o tempo de sinais está diante de vós.
Se nós formos ousados e nós fizermos aquilo que o Senhor espera que nós possamos fazer, nós iremos estabelecer o reino de Deus. Então esse é um tempo de sermos não apenas uma igreja de portas abertas, mas de sermos uma igreja alerta. O Senhor já triunfou de todos eles na cruz. O Senhor já celebra uma batalha que foi vencida, mas Ele espera que a sua igreja possa então subjugá-los e colocá-los, todos esses seres espirituais da maldade, aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que então se estabeleça o tempo do fim. Então, nessa noite, o desejo do meu coração é que você possa entender que a igreja, ela vai um pouco mais além do que ser simplesmente uma família. Ela vai um pouco mais além do que ser o corpo vivo de Jesus aqui na terra. Ela vai um pouco além do que ser a noiva de Cristo e que espera e que anseia pela volta do noivo. A igreja, ela é um exército. E como exército do Senhor, nós devemos assim nos revestirmos dele, da força do seu poder, da sua armadura e avançarmos estabelecendo o reino de Deus na terra. Então, tome essa palavra sobre a sua vida, receba essa palavra no seu coração e no nome de Jesus, vamos avançar estabelecendo o reino de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você agora a orar e você começar a fazer uso de tudo aquilo que nós expomos aqui como conhecimento da palavra do Senhor. Feche os seus olhos aí e ore agora comigo no nome de Jesus. Pai, nós bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e louvamos o Teu nome porque nós somos a Tua igreja. Porque em Cristo Jesus nós fomos chamados pelo Senhor. E nós entendemos nessa noite que como igreja nós somos o exército do Senhor. E assim, como exército do Senhor, devidamente revestidos do Senhor e da força do seu poder, tomando sobre nós o nome de Jesus, nós nos levantamos agora contra principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo das trevas e contra as hostes espirituais da maldade, para repreender a sua ação, para impedir-nos de prosseguir e para declarar no nome de Jesus que o reino de Deus ele avança e que o reino de Deus ele se estabelece. Nós cremos, Senhor, e assim declaramos que avançaremos com intencionalidade, com continuidade e também com fé. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui e que essa palavra não se dissipe, mas que ela permaneça no nosso coração e ela venha dar frutos que permaneçam para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Um grande abraço.